Meu querido, sem demora, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. Efésios capítulo 5. Quem achou diz amém. Ah, glória a Deus. Como é bom te adorar, Senhor. Efésios 5, 22 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à mulher, e serão dois numa só carne. E grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Pai, em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 1, versículo 19, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e revelação, Pai. O Senhor revela aos seus segredos aos seus filhos. Os Salmos capítulo 25, o Senhor revela, meu Deus, o teu coração aos teus escolhidos. Por isso, no nome santo de Jesus, revela-te a nós nesta noite. Revela-nos, ó Deus, os mistérios escondidos da tua palavra, os tesouros escondidos da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte aí e dá glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas eu queria que você abrisse o seu coração, porque Deus nos trouxe uma palavra tremenda aqui nessa noite. O Senhor começou a falar comigo desde ontem, porque ontem foi o casamento, né, da irmã Priscila. Foi uma grande bênção. Louvado seja Deus. Nós ficamos muito felizes, né? E Deus começou a ministrar esse texto desde ontem, quando eu estava preparando a mensagem, porque é muito importante a gente entender que Deus, tudo que o Senhor nos deixou na palavra, é para a edificação do corpo, amém? É para a edificação da sua igreja, é para a edificação da sua vida. Nós somos o corpo de Cristo, amém, igreja? É muito importante você entender. A Bíblia nos diz aqui a partir do versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, olha só, Deus começou a trazer uma grande revelação através dessa palavra, para os irmãos entenderem. É muito importante você entender que quando Deus criou o homem, né? Deus criou o homem e Ele viu. Quem esteve aqui ontem sabe mais ou menos a mensagem, o início da mensagem. Deus, quando Ele cria o homem,
ele pega o homem, né? No sexto dia ele criou o homem, e a Bíblia diz que tudo era muito bom, sim ou não? E viu Deus que tudo era muito bom, era perfeito. Só que no capítulo 2, a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 2, que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Deus viu que a solidão não era bom para o homem. E então a Bíblia nos diz que Deus coloca um sono profundo em Adão. E o que Deus faz? Deus arranca, né, a costela de Adão e cria Eva. Eva não foi criada durante a primeira criação. Eva, ela foi, na verdade, o primeiro recall, né, vamos dizer assim, a primeira transformação, né, diante de tudo que Deus tinha visto, que era muito bom e perfeito. Deus olha e vê que a solidão do homem não era boa, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus olha para Adão. Adão estava perfeito, irmãos. Adão era completo. E interessante, sabe o que é? Que Deus havia dito já lá em Gênesis capítulo 1: crescer e multiplicar. Sabe o que eu entendo? É que a forma como que Adão ia se multiplicar era diferente da que é hoje. Adão era completo. Adão, possivelmente, ali, eu vou conjecturar aqui nessa noite, dizer que Adão, ele era como um anjo ali, e ele ia se multiplicar. Mas viu Deus que Adão, não era bom que Adão estivesse só. E então Adão, ele cai num sono profundo, e nesse sono profundo Deus tira, a Bíblia diz que Deus tira a costela de Adão e cria Eva. Olha só, Deus cria o homem perfeito, e agora diz que o homem não era bom que ele estivesse só. Então Deus cria, de certa forma, uma imperfeição no homem. Ele tira a perfeição do homem de dentro de si, né? E para que o homem estivesse completo, ele tem que se unir a uma mulher. Então Deus tira, para que houvesse uma plenitude, um complemento. Era necessário que o homem se unisse a uma mulher, porque Deus viu que não era bom a solidão. Então Deus então pega a parte de Adão e cria Eva. E nessa criação Deus diz assim: olha, vocês serão uma só carne. Então um complementa o outro. E aí o apóstolo Paulo, voltando aqui, isso aqui foi a mensagem de ontem, que nós trouxemos aqui para os irmãos durante o casamento. Aí Deus começou a falar sobre o mistério de Efésios, que diz: grande, versículo 31, grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e igreja. De quem ele estava falando? Do casal, do casamento. A Bíblia nos diz que a noiva de Cristo quem é? A noiva de Cristo quem é, irmãos? A igreja. A Bíblia diz também que um dia essa noiva vai se unir ao noivo. E lá em Apocalipse, se não me falha a memória, que Apocalipse 20 ou 21 nos diz que a noiva agora já não é mais noiva, ela é chamada de esposa. É forte, irmãos. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação dos céus tremenda, porque é ele que nos traz a revelação do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. E aí que entra a mensagem: Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres se sujeitam ao marido. Mas eu não quero falar hoje de relacionamento marido e mulher. Eu quero falar do relacionamento entre o corpo de Cristo e o noivo. É esse relacionamento que o apóstolo Paulo fala. É esse mistério que ele nos relata aqui em Efésios 5. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificar, com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Jesus se entrega pelo corpo. E aí Deus nos traz uma revelação sobre isso. Como que a igreja nasceu? Se a igreja, escute isso, porque isso é do céu. Se Eva saiu de Adão, de onde que saiu a igreja, a noiva? O corpo de Cristo. O corpo de quem? O corpo é de quem, irmãos? De Cristo. Os estudiosos, os teólogos da palavra, eles acreditam que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. A igreja de Cristo Jesus, ela deu início no dia de Pentecostes. E aí Deus me traz um paralelo lá quando Jesus morreu na cruz. A igreja ainda não existia, teoricamente não, porque o noivo ainda estava presente. É por isso que ele dizia: é necessário que eu vá. E então a Bíblia diz que Jesus morreu e por 3 dias ele adormeceu. E nesses 3 dias o Senhor tira a igreja de dentro dele. E o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse para os seus apóstolos, os seus discípulos: vão para Jerusalém, porque vocês vão receber a minha parte, ali vocês vão ser batizados. Vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então não existe uma certa semelhança? Deus põe Adão para dormir, e Jesus, ele morreu. Só que do ponto de vista de Deus, ele não morreu, ele adormeceu por 3 dias. E quando ele ressuscita, ele traz consigo a unção. Me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então vão para lá, para se cumprir a promessa de meu Pai, que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então ali nasce a igreja. Aí é o mistério que o apóstolo Paulo nos diz, que nós somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E vários versículos da palavra nos traz alusão acerca da noiva de Cristo. Fala da prostituta, da igreja que se desviou, da igreja que se prostituiu, que a gente tem falado tanto nisso. Mas a igreja de Cristo Jesus, a noiva dele, ele si mesmo se entregou para quê? Para santificar, querido. A igreja de Cristo, ela precisa estar santificada pela presença do Pai, pela presença do noivo. E em segundo lugar, ela precisa ser purificada pela lavagem, por lavagem de água, ou seja, pela palavra. Uma igreja que não está solidificada na palavra, ela não tem contato com o noivo. Possivelmente ela não é igreja verdadeira de Cristo. Por quê? Porque sem palavra não há revelação. Sem a palavra não há presença. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Entenda, querido, continuando, assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Louvado seja o Senhor, como também o Senhor a igreja. Quem sustenta a igreja? O apóstolo Paulo aqui em Efésios 5, ele faz um paralelo, é importante você entender, entre o casal e entre o relacionamento de Cristo e a igreja. E ele está dizendo assim: olha, maridos, ame a sua mulher como a si mesmo, porque quem ama a mulher ama a si mesmo, são um só corpo. E porque ninguém nunca vai aborrecer a sua própria carne, como também o Senhor a igreja. Olha só, ele está dizendo o seguinte: que tudo
A alusão perfeita entre um relacionamento é de Cristo e a sua igreja, porque através desse relacionamento perfeito é que o Senhor vai santificar as nossas vidas, porque nós somos o corpo de Cristo, e o Senhor quer nos santificar para que nós possamos nos apresentar diante de Deus sem ruga, sem mácula, sem coisas semelhantes. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Grande é o mistério, querido, dessa mensagem, porque lá em João capítulo 6 diz: se não comerdes da carne do Filho do Homem, e se não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então o Senhor está nos trazendo aqui uma mensagem acerca de um relacionamento, uma comunhão com Deus, e que nós devemos nos submeter à sua autoridade, nós devemos nos submeter ao seu senhorio, e nós devemos nos alimentar dele. João capítulo 6 diz que se nós não nos alimentar dele, da sua carne, o que significa isso? Comunhão. Ele se ofereceu, Efésios 5 diz que ele se ofereceu a si mesmo. Para quê? Para santificar a igreja. E como que ele santifica a igreja? Quando você come da carne dele, quando você bebe do sangue dele, quando você se alimenta dele. E ele diz, se você leia João capítulo 6, ele diz: olha, tem um porém, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem a vida eterna, porque vós não tendes vida em vós mesmos, porque eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Quem come a minha carne, várias vezes ele diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, viverá por mim e dependerá de mim. Então, nós temos que depender dele para quê? Para ser santificados, para ser restaurados, para ser transformados, porque nós não teremos vidas em nós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, queridos, Deus deu a vida para Adão, tira Eva da costela de Adão. Deus mandou Jesus e tira a igreja de dentro dele, e diz: olha, eu sou a cabeça e você é meu corpo, nós somos um só. A noiva de Cristo é o corpo de Cristo, e nós somos um com Deus. Esse é o problema, as pessoas não querem ter intimidade com o Senhor mais. As pessoas não querem ter comunhão, não querem comer da carne, porque se você analisar João capítulo 6, querido, quando Jesus ele se levanta ali e diz: olha, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, eles começaram a se escandalizar com a mensagem. O cara tá louco. O cara começou falando muito bem, né? Fez uns milagres aí, multiplicou os pães, mas agora o cara está falando para a gente comer da carne dele, beber do sangue dele. Pirou o cabeção, meu irmão. E a Bíblia diz que um a um foram deixando o Senhor, porque quando o Senhor nos chama para o compromisso, são poucos os que querem, porque aliança fala de compromisso. Casamento não é uma aliança? E hoje em dia, né, se a gente fizer um paralelo, são poucos que querem ter um compromisso, uma aliança, uma responsabilidade. Assim também, querido, é a igreja. É a igreja, quando eu falo igreja, somos nós, pessoas. São poucas as igrejas, pessoas que querem ter aliança com Jesus.
São poucos que, quando Jesus começa a dizer: olha, querido, se você não tiver em mim e eu em você não vai para o céu. Se você não comer da minha carne, comer da carne de Cristo, querido, é renúncia. É você renunciar à sua vontade, porque o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não tenho a minha vontade mais, mas a vontade dele. Porque lá em João 6 ele diz: olha, a minha vontade não é minha, é do meu Pai. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o meu Pai mandou eu fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E vós não entendeis isso. E a Bíblia diz que um a um, aqueles discípulos que viram Jesus multiplicar os pães, aqueles discípulos que viram Jesus curar os cegos, os aleijados, expulsar os demônios, talvez aqueles discípulos que foram enviados, os 70, a Bíblia diz que Jesus enviou 70 e eles expulsaram o demônio. Mas quando Jesus chama para a intimidade, são poucos os que querem. Porque servir a Deus, querido, quando as coisas vai tudo bem, mas quando chama para responsabilidade, quando chama para um compromisso, uma aliança com Ele, de pegar a cruz, são poucos os que querem. Eu não falo nem de você vir num culto domingo à noite, porque se você tem no seu pensamento de achar que ser crente é só você vir no culto domingo à noite, quando tiver vontade, que Deus quer dizer para você que você está muito enganado. Você está totalmente enganado, porque ser crente não é isso. Jesus não morreu para você simplesmente vir num culto domingo à noite quando você quiser, mas quando você tiver intimidade com Ele. Quando você comer da carne dele, você não vai viver mais sem a presença dele. É isso que ele diz em João capítulo 6. Se você não entender isso, como é que você vai para o céu? Se a gente não compreender isso, como que a gente vai para o céu? Porque os discípulos, eles se escandalizaram. Jesus falou assim: vocês se escandalizam com isso? As palavras que eu vos disse são espírito e vida, e vocês estão escandalizados. E então só sobrou os 12, porque eles foram embora. E os 12, Jesus virou para os 12. Tudo isso está em João 6. E vocês querem ir embora também? Porque vai ter uma hora que Jesus vai perguntar: toma a tua decisão. Ninguém acompanha o Senhor senão por livre e espontânea vontade. Vai chegar o momento que Jesus fala assim: você quer ir embora? Pode ir. Você precisa ser aquele escravo de orelha furada. Você sabe qual que é o escravo de orelha furada? No Antigo Testamento era assim: se o Senhor liberasse o escravo, ele podia ficar na casa se ele furasse a orelha. Então o escravo de orelha furada era aquele escravo que dizia assim: eu já fui escravo, mas por livre e espontânea vontade eu fico, e eu furo a minha orelha como um símbolo de que eu me submeto ao teu senhorio forte. Jesus vira para os discípulos e diz: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. E aí então Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É só Ele, querido, que influencia a nossa vida para a eternidade. Porque, querido, não se engane, nós somos seres eternos. Nós temos um corpo que não é eterno. E esse corpo aqui, ele não é eterno, não. A Bíblia diz que ele vai voltar para o pó. Não se engane, vai voltar. A única certeza 100% que todo ser humano tem, né? A não ser que Jesus volte. Aí a Bíblia diz que nós não vamos ser, né? Vamos passar pela primeira morte. Bem-aventurado aquele que não passar pelo dano da primeira e nem da segunda morte. Que dia glorioso. Eu não sei, querido,
Mas como a pastora André estava falando no início, nós estamos vivendo uns dias muito difíceis, dias de escuridão. Eu tenho falado isso aqui quase todos os cultos, de que nós estamos naquela parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Essas 10 virgens simbolizam 10 tipos de igrejas, 10 tipos de crente. Não está falando de não crente não. Quando fala virgem é igreja, quando fala a prostituta é igreja. Já ensinei isso aqui, porque a Bíblia é cheia de metáforas, a Bíblia é cheia de linguagem, né, metafórica, de comparação. Ela não é no sentido literal, mas é no sentido, vamos dizer assim, né, metafórico. E então, quando Jesus nos contava parábolas, ele estava falando das 10 virgens. Ele disse: olha, existiam 10 virgens e elas estavam esperando o noivo, e 5 tinham as lâmpadas com azeite e 5 tinham as lâmpadas vazias. Não se preocuparam, até que elas esperaram tanto que elas adormeceram. O texto é muito claro, Mateus capítulo 21, se não me falha a memória, de que as noivas esperaram tanto que adormeceram. Pensa se não tem sentido nos dias de hoje. As pessoas dizem assim: mas Jesus já tem mais de 2000 anos, ele não voltou, vai voltar logo agora, quando eu estou desviado? Não é possível, não é possível. Mas a Bíblia diz que as 10 virgens adormeceram, porém 5 adormeceram com as lâmpadas cheias de azeite. Então é tempo de escuridão. A igreja vive um tempo de escuridão, um tempo sombrio. Você não vê os milagres mais, você não vê mais os avivamentos. As pessoas vão na igreja, mas não tem aquele ânimo de ir na igreja. Vai no dia que dá, no dia que não dá, não vai, não faz diferença. Então, tempo de quê? De sono espiritual. A igreja dorme, mas o noivo vai voltar, independente se você está dormindo ou não, independente de você estar com a sua lâmpada cheia de azeite ou não, porque é claro, 5 estavam com as lâmpadas vazias, e isso não foi empecilho para o noivo voltar, foi? O noivo não voltou mesmo assim? Mesmo sabendo que elas estavam despreparadas. Então quero dizer para você, querido, que mesmo que você esteja despreparado, isso não é empecilho para Jesus voltar. Então eu te aconselho: compra de mim ouro puro e refinado, enche a tua lâmpada de azeite antes do grande e terrível dia do Senhor. Sabe por quê, querido? Eu vou até encerrar. Porque quando o noivo fecha a porta e aquelas 5 virgens chegam, o que ele diz para elas? Vocês não podem entrar, porque eu não conheço vocês. Ou seja, vocês não saíram de mim, vocês não são meu corpo. Porque se fosse o corpo de Cristo, você não conhece o seu corpo, não? Você não conhece, não? A sua mão, os seus pés. Jesus conhece quem nasceu dele. Jesus conhece e tem intimidade. Por quê? Porque você come da carne dele, você bebe do sangue dele, você se alimenta dele, você é lavado no sangue dele. Você, querido, é purificado pela água da palavra, que conforme Efésios 5 nos diz aqui, você se santifica nela, através dela, você se prepara com ela. Mas muitos não estão dando crédito. Deus tirou a igreja de dentro de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e a igreja precisa viver por ele e para ele, e a igreja precisa se alimentar dele. O órgão principal do nosso corpo, existem alguns órgãos vitais, mas o cérebro é aquilo que domina até os batimentos cardíacos, né? Os impulsos são controlados pela cabeça, irmão.
Se arrancar a cabeça, o nosso corpo não sobrevive. Não tem nada que funciona. Por poucos segundos, tem muito corpo aí querendo funcionar sem a cabeça. Tem muita igreja querendo funcionar sem Jesus. Aí, querido, não tem jeito. Não tem vida. Por isso que ele falou, não tem vida. Sem a cabeça, não tem vida. Então, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui para dizer que é tempo de você buscar a presença do Senhor. É tempo de você se aliançar com Ele. É tempo de você voltar a encher as tuas lâmpadas com azeite. É tempo de você voltar a ter o compromisso, a aliança com Ele, sem restrições. Porque tem pessoas que falam assim: eu só vou me relacionar com fulano se ele fizer assim, assim. Meu querido, com Cristo não pode ser assim, porque você já morreu. Morto não tem vontade própria. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade dele. E lá em Romanos capítulo 12 diz que o Senhor é a cabeça da igreja. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus. Então, amados, no nome santo de Jesus, corpo de Cristo, ele precisa da cabeça, ele precisa estar ligado a Ele, porque saiu de dentro dele a igreja, assim como Eva saiu do corpo de Adão. O apóstolo Paulo vai mais além, que o primeiro Adão falhou, mas o segundo veio perfeito e não vai falhar. Ele não falhou, ele pagou o preço, ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Fique de pé no teu lugar. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos colocar uma canção aqui, que você possa refletir nessa canção, com a tua vida, como você tem vivido diante do Senhor.
Se prepara a noiva de Cristo para te encontrar com o Senhor Deus, seu noivo. Roma, Babilônia vai cair e a igreja triunfante vai subir para a Nova Jerusalém. Seja em liberdade ou prisões, pertencer a Cristo, ter as marcas do Senhor e assim as consequências desse amor. Seja onde for, se entregar como Ele se entregou, martírio do amor. Roma, Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos está clamando. Roma, Babilônia, O rei está voltando, a noiva de Cristo está se preparando. Roma, Babilônia, te preparas para encontrar com teu noivo. Enche suas lâmpadas de azeite, se purifica no sangue de Cristo. Aleluias. está se preparando. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, amada noiva do Senhor. Desperta do sono profundo. Os manjares da Babilônia saiam. Só o Senhor é Deus. Adonai. Só o Senhor. Não existe outro Deus. Adonai. Rio, Nova York, o rei está voltando, o sangue justo está clamando. A Babilônia, o rei está voltando. Cristo está se preparando. O rei está voltando. Sangue justo Está. Cristo está se preparando. Se prepara, porque o rei está voltando. Aleluias. debaixo do teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aplauda o rei. Diga glória a Deus. Aleluias. O rei está voltando, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente no teu lugar, querido. O rei Jesus, ele está voltando. Os carros de fogo, os exércitos celestiais estão se preparando para a vinda do Senhor, querido. Louvado seja o nome do rei. Então prepara-te, amada noiva do Senhor, porque o nosso Deus, ele virá e esmagará a cabeça do diabo. O Deus de paz pisará a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E você, que ele precisa estar preparado, precisa estar lavado e remido no sangue precioso do Senhor. Isso não fala apenas de você vir no culto domingo à noite ou quando der. Isso fala de vida. Isso fala de renúncia. Isso fala de comunhão com o noivo. Porque por mais que a igreja durma, por mais que seja tempo de trevas, Jesus vai voltar quando ninguém esperar. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando ninguém esperava, a igreja estava dormindo, a igreja estava inércia, parada. É o tempo que nós estamos vivendo, querido. E o noivo voltou, sem avisar, sem dizer o dia e a hora, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então prepara-te para encontrares com teu Deus.
E às vezes você fala assim: não, mas Jesus não vai voltar hoje não. Você não sabe. Então a mensagem que eu deixo para você: prepara. Essa semana, já estou terminando, nós perdemos um amigo pastor, 47 anos. Uma grande tristeza. 47 anos. Então, querido, a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos chamar. E as pessoas brincam. Mas a coisa é certa: ninguém vai ter desculpas diante dele. Porque nós vamos nos apresentar, a Bíblia diz, é nus, ou seja, nada que está oculto vai ficar em oculto. Tudo se revelará. Então o tempo de consertar é agora. O tempo de encher a lâmpada de azeite é agora. Não é amanhã, não é depois, é agora, é hoje. Porque a hora e o dia, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que o Senhor vai nos chamar também, para prestar conta. Ninguém sabe a hora que a senha vai tocar, né? Chamando o seu número, né? Que a senha vai tocar. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Essa mensagem possa penetrar no mais íntimo do teu coração, né? Deus, Ele é maravilhoso, né? E Deus tem usado até os pequeninos para falar. Ontem nós estávamos no casamento da Priscila e do Leandro, e Deus usou esse jovenzinho aqui, ó, no meio de muitas pessoas que não eram crentes. Ele pegou o microfone e começou a adorar a Deus, e começou a falar para as pessoas se arrependerem. Sabe por quê, querido? Porque Jesus disse: se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Deus usa os pequenos, Deus usa as crianças. Deus tem usado todos os canais dele nessa terra, pregando em tempo e fora de tempo, todo mundo lá se divertindo. Ele pegou o microfone, colocou uma música, começou a adorar e começou a pregar, começou a liberar a palavra, sem temor. Faltou pouco fazer o clamor, e muitas pessoas foram tocadas com essa palavra. O diabo não fica satisfeito, o inimigo não fica satisfeito. Então, em nome do Senhor Jesus, querido, coloca a tua vida em ordem, porque o Rei está voltando. E a minha alegria, quando nós estivermos lá, é ver cada um dos irmãos lá conosco, nas bodas do Cordeiro. Porque não tem alegria maior para um pastor, é ver cada um das ovelhas dele lá junto. E eu não quero que ninguém fique para trás não, irmão, em nome de Jesus. Deus não me chamou para poder ser pastor de pessoas que vão para o inferno, não, misericórdia. A nossa coroa é na glória, na eternidade, em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar. Agradeço a presença de cada um dos irmãos e irmãs, né? Os irmãos que nos assistem pela internet, que Deus os abençoe. Levante sua mão direita para os céus, agradeça a Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, pela palavra, pelos louvores. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá oportunidades. Te pedimos, a Deus, perdão por nossas falhas. Pedimos perdão, meu Deus, pelo momento de sono profundo da tua igreja nessa terra. Te pedimos perdão, meu Deus, quando nós não correspondemos ao teu chamado, à tua voz. Tem misericórdia do teu povo que se chama pelo teu nome, Pai. Os dias estão cheios de lobos terríveis, de homens cheios de si, de pessoas arrogantes, que pregam um evangelho que não é o teu evangelho, mas a palavra continua sendo pregada aos quatro cantos deste mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo acidente, de todo mal, dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Deus, renova as nossas forças,
renova a nossa fé, renova, Deus, como diz o salmista Davi, torne-nos, ó Deus, a dar a alegria da salvação, Pai, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.